Aqui na presença do Senhor para adorar a Deus e glorificar o nome santo do Senhor pela sua bondade. Ninguém está aqui por mérito, por ser melhor do que alguém. Não, irmãos, nós estamos aqui pela bondade de Deus, por causa da misericórdia de Deus e porque temos necessidade, né, irmãos, de estar na casa de Deus, né? Nós temos uma necessidade de estar na presença do Senhor, de vir para a casa de Deus, né? Não somos melhor do que ninguém, mas nós estamos aqui pela bondade do Senhor, porque cada um de nós fomos alcançados um dia, foi por causa da misericórdia de Deus. Todos nós, irmãos, pecamos, todos nós tinha pecado, porque a Bíblia diz que do alto céu Deus não viu um justo aqui, né? O único justo que teve aqui na terra foi Jesus. Ele, irmãos, é o único que foi perfeito, sem pecado, sem nenhum, irmãos, não deixou nenhuma mancha, e foi fiel, né, até a morte. Somente Jesus. Ele é por isso que a Bíblia, irmãos, ela sempre nos orienta a nós estarmos olhando para Jesus, permanecer com os nossos olhos olhando para Cristo, né? Para Ele, porque se deixarmos de olhar para Jesus, irmãos, possamos começar a olhar e ver muita coisa que não deveria ver. Se nós olhar para Cristo, irmãos, não existe nada, irmãos, não existe defeito. Jesus é o homem perfeito, que deu para nós o exemplo, e se é uma pessoa que podemos seguir o exemplo, irmãos, é de Jesus, né? Jesus diz assim, ó, aprendei-vos de mim. Ele diz, aprendei-vos de mim, né, irmãos? Sabemos que tem muitas pessoas, irmãos, que traz para nós um exemplo bom, como Abraão deixou, mas teve as suas falhas, como Daniel deixou, muitos homens da Bíblia, e como nos dias de hoje existem homens, né, que tem exemplo bom para passar para nós, tem irmãs de exemplo, né? Então, irmãos, tem pastores de exemplos, tem pastores que não dão exemplo, tem irmãs que dão exemplo, tem irmãs que não dão exemplo, né, irmãos? Neste mundo que nós vivemos, nós nunca devemos, irmãos, de olhar para essas coisas, mas olhar para Jesus, porque é nele que nós encontramos força para continuar, né, irmãos? Porque estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão escandalizando. Você vê na internet quantos escândalos. Mas, irmãos, Jesus falou dos escândalos. Ele diz, ó, é lícito, né, que viu os escândalos, mas ai daquele, irmãos, que escandalizar a obra de Deus, né? Então nós estamos aqui na presença desse Deus Todo-Poderoso, e vamos sair daqui renovado nesta noite, porque Jesus está neste lugar, Ele está aqui presente, e Ele tem uma palavra para o nosso coração. Abra sua Bíblia em São Mateus. Glória a Deus. Livro de São Mateus, capítulo 7. Aleluia, glória a Deus. São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Versículo 24. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus, dá um glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, né, meus irmãos? Né? Ela é um alimento para a nossa vida espiritual. Acharam? Que na minha Bíblia está assim: a casa na rocha e a casa na areia. Está escrito aqui. Então vamos ler.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas, estas minhas palavras e a não os cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E vamos lá. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento, combateram com aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína, sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Então, irmãos, não é difícil, entender a palavra de Deus. Principalmente esse texto, ele explica bem claro para nós, irmãos? Jesus ensinando nas bem-aventuranças ali, quando ele começou, nas bem-aventuranças ali que Jesus ensinava para a multidão, nos montes onde Jesus ia, e juntava muita gente. E se você começar a ler desde o capítulo 5, você vai ver Jesus ensinando muitas coisas no monte, ensina muitas coisas para a vida do cristão, para a vida do crente. Ensina sobre o jejum, sobre buscar Ele em primeiro lugar, e ensina muitas coisas, Você pega do capítulo 5 e você vai lendo os ensinamentos de Jesus, irmãos, como é maravilhoso os ensinamentos de Jesus, E nós temos que aplicar, irmãos, os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Por quê? Aqui nós vamos ler aqui, irmãos, no contexto, a casa na rocha, a casa na areia. Então aqui vemos duas coisas importantes, que Jesus diz assim para a multidão: e todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e não os pratica, as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, irmãos, toda pessoa, a Bíblia está dizendo, que escuta a palavra de Deus, e pratica, porque não adianta nós escutar, irmãos, porque os irmãos vão ver que as tempestades que fala aqui, sobre a chuva, sobre o rio, e combateu aquela casa, são as mesmas que veio, tanto na primeira parte, no primeiro versículo, falando quando Jesus fala, que aquele que escuta e pratica, eu serei como homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, correu os rios, combateram com aquela casa, mas aquela casa não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Olha, irmão, que coisa maravilhosa. Olha como é importante, pastor, nós ouvir a palavra de Deus, irmãos, e guardar a palavra de Deus, e procurar praticar a palavra de Deus em nossos corações. Nós não podemos, irmãos, ser pessoas que ouvem a palavra de Deus hoje, ouve amanhã. Você conhece pessoa que ele ouve a palavra hoje, ouve amanhã, e ele continua da mesma forma, do mesmo jeito. Ele continua aquele crente fraco,
sem força, sem firmeza na casa de Deus, não é próximo, é uma pessoa, irmão, essas são pessoas que escutam a palavra, mas não praticam. E direto, irmãos, ele está fraco, direto ele está desanimado, ele vem num culto, fica 2, 3, 4 sem vir. Então, irmãos, isso acontece conosco. A partir, não estou pregando só para um aqui, ou só para os irmãos, eu estou pregando para mim também. Todas as vezes, irmãos, que nós começamos a deixar de praticar a palavra de Deus, a fraqueza espiritual, ela vem na nossa vida. Aí começamos a nos distanciar das coisas de Deus. Começamos, irmãos, muitas coisas que nós vencia na nossa vida espiritual, começamos a deixar de vencer. Por quê? A palavra de Deus diz que aquele que escuta a minha palavra e não cumpre, não pratica, né, irmãos, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre areia, e veio o rio, veio a chuva, combateram com aquela casa, a casa caiu para o chão. Por quê, irmão? Crente sem palavra de Deus não ter firmeza, viu? Sem palavra de Deus, irmãos, não tem como nós firmar na presença de Deus. Sem praticar esta palavra, meus irmãos, não tem como nós, irmãos, ficar firme com Jesus, né? O pastor falou um pouco aqui, irmãos, no começo, não saindo fora do assunto, na leitura oficial, falou sobre a fé. E aonde, pastor, nós adquirimos a nossa fé? Aonde, irmãos? É lá na televisão assistindo a novela da Globo? É ficar em casa? É lá no campo de futebol? É fazendo coisa errada? Irmão, não. A Bíblia fala assim que a nossa fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Esconder. O salmista, eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu comecei a pregar, não sabendo o que falar nesta noite, mas eu tenho uma responsabilidade, irmãos, de falar aquilo que Deus coloca no coração. Quantos estão aqui para aprender a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus no seu coração? Você quer ter uma vida de vitória? É procurarmos a cada dia nos melhorarmos. Talvez de uma hora a outra, não muda não, irmãos. Ninguém, a única coisa que pode mudar a nossa vida é a palavra de Deus. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela tem poder para nos lavar, para nos limpar. Ela que nos limpa. Porque quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos lá, irmão, e ele foi para lavar o de Pedro, Pedro não quis que lavasse os pés dele. Não, Senhor, não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Jesus, se eu não lavar os teus pés, tu não és digno de mim, tu não tem parte comigo. Se eu não lavo tão somente os pés não, mas lava o corpo todo, ele diz. Não, você não precisa do corpo todo, porque vós estáis livres pela palavra que eu já tenho falado. Então, irmãos, o que faz tirar os caprichos, a sujeira da nossa vida, né, irmãos? Não é o detergente, não é o sabão em pó, mas é a palavra de Deus e o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Somente a palavra de Deus. Se afirma com a palavra de Deus. Você tem vontade, eu sei que você tem interesse de melhorar, de ser mais fiel, de ser mais crente. Mas parece que tem hora que você não consegue. Mas hoje a palavra de Deus está dizendo, olha, praticar ela no teu coração. Começa a colocar em prática aquilo que você ouve. Mesmo que Deus use uma criança para falar no teu coração. Irmãos, isso aqui, irmãos, é que traz para nós muitas bênçãos sobre as nossas vidas. Que tem hora que as pessoas pensam que a gente tem que estar na igreja para ouvir falar só de cura, só que Jesus liberta,
Só que Jesus cura isso, né, irmãos? E tem até as campanhas de cura. Mas, irmão, a cura vai vir só na hora que nós começarmos a obedecer a palavra de Deus. Que o homem prudente, que escuta a palavra e a pratica. Aleluia. Escuta e pratica. Glória a Deus. Pode vir a chuva, pode vir um vendaval, os rios vai correr, mas você vai estar firme. Porque, irmãos, a tua vida não está edificada no homem, naquele que está na frente, na minha vida. Mas toda pessoa, irmãos, que ele escuta as palavras de Jesus, os pratica, ele firma na onde? Que ele vai ter a firmeza dele. A casa fica firme sobre uma rocha. E nós vai estar firme com quem, irmãos? Com Jesus, irmãos. Jesus. Toda pessoa que ouve e pratica vai estar firme com Jesus. Ele é a rocha inabalável. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Quantas das vezes Deus fala conosco, quantas das vezes Deus nos ensina, irmãos, o caminho da bênção, o caminho para ser abençoado. Sabe por que nós não somos? Porque nós não guardamos, nós não praticamos aquilo que Ele ensina para nós. Poderia ser mais bem-aventurado. É o que ensina nesse sermão. Ensina muito maravilhosa. Mas, irmãos, até nos dias de Jesus tinha uns queixos duros ali, umas pessoas que não queriam ouvir Jesus, que não queriam praticar, principalmente os fariseus. E tinha muita gente que ficava só atrás de Jesus por causa da cura, por causa dos milagres, por causa que Jesus fazia. E nós não podemos, por causa daquilo que Ele faz na nossa vida. Sabe por que Ele cura? Porque um dia vai deixar de curar, um dia nós vai passar por uma prova, um dia o rio vai vir, a chuva vai vir, a tempestade vai combater na nossa vida. Mas se nós estiver firme com Jesus, irmão, nada nos tira da presença de Deus, nada nos tira da casa de Deus, porque o nosso alvo é Cristo. O teu alvo é quem, irmão? Aonde? Para quem você está olhando? Para quem está olhando? Para quem que eu estou olhando, irmãos? Há 28 anos servindo a Deus. Já tive muitas decepções, irmãos. É bem claro que lá no mundo lá fora não tem nada de melhor. Nós passamos por lutas servindo a Deus. Passamos por humilhação. Tem pessoas que não devem passar, porque está na igreja, está na casa de Deus. Não, Jesus foi humilhado. Jesus passou por humilhação. Jesus foi perseguido. Jesus foi humilhado, sem pecado. Jesus era um homem perfeito, não deixava nenhuma brecha para ninguém. E nós que somos cheios de falha, né? Não, eu não mereço isso. Que não merece, irmão? Nós merece. Somos falhos. Aleluia. Irmãos, vamos
ouvir a palavra de Deus. Jesus, uma certa feita, estava ensinando nas bem-aventuranças mesmo. Ele dizia ali, pregando, ensinando a multidão, os discípulos. De repente, irmãos, começaram a virar as costas para Jesus, né? Começaram a sair, pastor, né? Hoje, se uma pessoa virar as costas para nós, já não quer vir mais na casa de Deus. Nós não quer vir mais na igreja. Irmãos, se alguém virar as costas para nós, é motivo de nós falar: não, a mulher do pastor não me olhou, virou as costas para mim. Mas a Bíblia diz que muita gente viraram as costas para aquilo que Jesus estava falando. Se alguém não gostar do que eu estou pregando nesta noite, irmãos, eu não vou ficar triste, não sou melhor do que Jesus. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser pregada. E o primeiro que entra é o pregador. Aleluia. Irmãos, e todo mundo ali saindo de fininho. E o que Jesus estava falando, pastor? Na sua pregação. Jesus dizia, né, irmãos? Aquele que não comer do meu sangue, comer da minha carne, comer da minha carne. Aleluia. E a multidão e os discípulos. Aleluia. Jesus olhou para os seus discípulos. Vocês não querem ir com ele também, não? Não obriga ninguém a servir a ele, não. Nós temos o livre-arbítrio para servir a Deus. Nós temos liberdade de fazer o que quiser, de escutar a palavra de Deus e não praticar. Irmãos, nós temos esse livre-arbítrio. A palavra vem, nós escuta. Se nós quiser praticar, bem. Não quiser, bem. Essa é a única coisa, irmãos, que um dia vamos estar diante de Deus. E pela palavra que nós ouvimos, até que pregamos, nós vamos ser condenados. Porque ninguém vai chegar lá, irmão, diante de Jesus: Senhor, eu sou inocente. Não tem culpado por inocente, não, irmãos. Nós, irmãos, um dia chegaremos diante do Senhor. Ninguém para, né, para pensar, né? Que um dia vai estar diante do Senhor Jesus. E aí, irmãos, vocês não querem ir com eles também? Acompanhar essa multidão que só gosta de me escutar, só gosta de milagre, mas não quer me seguir de verdade, não quer praticar a palavra de Deus? Senhor, para onde iremos nós? Onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? Não venha atrás de Jesus só por causa de cura, não, e milagre, não, irmão. Pense na tua salvação. Porque Jesus, Ele vai voltar um dia, irmãos. E se Ele não voltar para a igreja toda, Ele volta para mim, volta para você. Particularmente, irmãos, quantos foram encontrar com o Senhor Jesus aí, irmãos, com a doença do coronavírus aí? Aleluia. Importante é estarmos preparados, meus irmãos. Jesus está voltando. Aleluia. Quantas pessoas chegam para você: não, isso não é nada não, isso é conversa de pastor. Está aqui, irmãos, é a palavra. Você crê na palavra de Deus? É Jesus que está falando aqui, não é os apóstolos, não é os discípulos, não. É Ele mesmo que ensinou isso aqui. Se me escutar a minha palavra e entrar no teu coração e praticar ela, o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vai vir, meus irmãos,
a perseguição, vai vir a tempestade, vai vir doença, vai vir muita coisa, mas você está cantando: estou seguindo a Jesus Cristo. Já viu esse hino? Deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto. É assim que fala? Parece que fala assim: se me deixarem os pais, os amigos, né? Irmãos, fala tudo isso aí. Pai, amigo. Importante Jesus não abandonar nós, irmãos. De onde que vem a nossa bênção, a nossa vitória? Glória a Deus. Então, irmão, vai vir, mas você vai estar firme. Você vai estar firme. Aleluia. O vento está soprando, né? Pode até balançar, irmão, mas não vai cair não. Aleluia. Não vai, porque você está firme sobre a firmeza da palavra de Deus, que é a nossa firmeza, a firmeza do crente. Mas sucede mesmo assim ao homem que escuta a palavra de Deus, que não escuta, quer dizer, mas não pratica. A chuva vai vir, a tempestade vai vir, e grande vai ser a sua queda, a ruína, vai combater a casa. Aleluia. Mas vai estar firme. Vai estar firme. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus. A palavra de Deus, ela não pode entrar aqui e sair do outro lado, irmão. Ela tem que descer para o coração. Nesses 28 anos servindo a Deus, meus irmãos, tem pessoas que serviram a Deus comigo, era pregador da palavra de Deus, hoje está desviado, já passou pela cadeia, já envolveu com droga, está lá no mundo. Aleluia. Pregava. E tem muita gente, a gente peleja com essas pessoas. Como é difícil nós deixar de escutar a palavra de Deus, irmãos. Nós deixar de ouvir a palavra de Deus, colocar ela no nosso coração. Você sabe o que Deus mais agrada na nossa vida, irmãos? É a perseverança. Mesmo que você se considera: eu sou um crente fraco, mas se você estiver firme, irmãos, vindo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus, e às vezes outras você vê pessoas que estão, irmão, lá em cima pregando, de repente você pensa que está lá desviado. Prega, mas a palavra não estava na vida dele. Quantos gente já conheceu assim? Jesus diz assim: olha, tendo poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Jesus diz, né, para a igreja de Laodiceia, de Filadélfia: tendo poucas forças, mas guardaste a minha palavra e não negaste. Porque tem pessoas, irmãos, que ele não abre mão das coisas de Deus, da palavra de Deus. Os irmãos veem que tem pessoas, irmãos, que vivem em famílias, que ele tinha motivo para não estar na igreja, na casa de Deus, na presença de Deus, mas ele vem. Já tem pessoas, irmãos, que todo mundo da família tem motivo de estar aqui, não vem. Não tem nada que atrapalha, não vem. Não é assim que acontece? Glória a Deus.
Graças a Deus que aqui o filho do pastor Toninho é uma benção. Para nós ele é uma benção, irmãos. Ou não é? Glória a Deus. Mas a gente já viu filho de pessoa, de pastor, que não é, dá trabalho para o pai, desobedece, não vai para a igreja, está desviado. E você vê casa, eu já vi casa aqui, pastor, de conheço pessoas que os filhos, irmão, vai para a igreja, o pai não vai, o pai bebe, espanca o filho, e ele está lá na igreja servindo a Deus, adorando o Senhor, irmãos. Porque estar firmado na palavra, está escutando a palavra, está aplicando a palavra no coração. Amém? Vamos colocar aí de pé com a permissão do pastor. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Irmãos, essa palavra é palavra de bênção para nossas vidas. A igreja, irmãos, que tem o zelo pela palavra de Deus, que procura pregar a palavra de Deus, é porque ama a tua vida, ama a tua alma. Alamassuri canta, alabaxéria, quer o teu bem, né, irmãos? Aleluia. A igreja que tem ensinamento da palavra de Deus é coisa maravilhosa. É coisa maravilhosa. Vamos orar nesta noite? Não vou convidar ninguém na frente, tá? Vamos orar assim: Senhor, me ajuda a praticar a tua palavra, a obedecer a tua palavra. Vamos orar assim nessa noite, irmãos? Porque todos nós necessitamos desta palavra que veio ao nosso coração. Todos nós, irmão, precisamos melhorar diante de Deus. Ou será que tem alguém que pode falar assim: eu não preciso? Todos nós precisamos, irmãos. Porque o mais que nós fazemos para Deus, nós fazemos pouco, porque Ele faz muito mais para nós. Se eu acordei respirando hoje, se eu fui trabalhar hoje, se eu estou aqui pregando hoje, quem fez isso na minha vida? Você trabalhou hoje? Ah, eu não trabalhei, mas fiquei em casa. Mas respirou, Deus deu o ar para você respirar. Foi Jesus que deu, irmão. Não foi o teu patrão, não foi ninguém mais. Foi Jesus que fez tudo na tua vida. Sabe por quê? Porque você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Você é uma pessoa grata a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, nesta noite, Senhor, estamos aqui diante da tua palavra. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Que a tua palavra venha fluir em nossas vidas, venha causar temor em nosso coração. Senhor, nos ajuda a nos aproximarmos a cada dia de Ti, Senhor. Pai, acrescenta a nossa fé, porque a Tua palavra diz que sem fé é impossível Te agradar. Que esta palavra venha aumentar a nossa fé, para que possamos, ó Deus, alcançar as Tuas bênçãos, como os Teus servos no passado alcançou. Foi por causa da Tua palavra, foi porque seguiu a Tua palavra, foi porque obedeceram a Tua palavra. Era um homem cheio de fé. Meu Deus, nesta noite, abençoa, Pai, da vitória para nossas vidas nesta noite. Nos ajuda a cada dia, Senhor, que venhamos sair daqui fortalecido, que a nossa casa, meu Deus, fortalecida espiritual. Não deixe que esta casa venha cair, Senhor, mas que a Tua palavra venha fluir nos corações. Me canta que sou, me canta lá, e sou. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Maravilhoso é o